Excelente ter a companhia de cada pessoa que nos acompanha nesta explicação visual. Hoje, a gente vai explorar um paradoxo fascinante da clínica psicanalítica. Vamos falar dos limites não como uma barreira rígida, mas como a verdadeira fundação de um espaço terapêutico seguro. Baseando nos ricos textos do psicanalista Kleber Salvaterra, a gente vai desconstruir de vez aquela ideia de que impor regras significa ser frio. Muito pelo contrário, a gente vai entender como o enquadre protege quem atende e o próprio processo de análise, seja na tradicional poltrona do consultório físico ou através da tela iluminada do computador. Para organizar essa nossa jornada, a gente vai passar rapidinho por 4 pilares práticos. 1, o setting terapêutico. 2, a ilusão digital. 3, transferência e ética. E 4, sustentação clínica. Vamos nessa? Então, iniciando pelo nosso bloco número 1, o setting terapêutico. É absolutamente crucial quebrar aquele mito gigantesco de que estabelecer limites deixa a relação burocrática ou distante. Trazendo a inspiração de grandes nomes como Winnicott, a realidade é exatamente o oposto. É justamente essa moldura firme e estável que permite criar um ambiente previsível, sabe? Um lugar onde as angústias mais profundas podem ser depositadas sem o menor risco de transbordamento. O limite não afasta de jeito nenhum, na verdade ele protege o processo inteiro. E olha que interessante como estabelecer regrinhas práticas logo de cara faz toda a diferença. Combinar claramente como vai ser o pagamento, o que fazer com as mensagens fora de hora, alinhar tudo isso previne mal-entendidos e corta uma informalidade excessiva pela raiz. Separar os perfis de redes sociais pessoais do ambiente de trabalho, por exemplo, evita atuações indesejadas. Acolher de verdade não exige, de forma alguma, entrar numa relação de amizade ou de flerte. O acolhimento real passa por essa estrutura. Só que, cá entre nós, regras faladas ou contratos lidos lá na primeira sessão caem por terra se a atitude no dia a dia disser o contrário, né? Os limites são sustentados pela postura, não só pelas palavras bonitas. A consistência de quem está ali conduzindo a análise é o que de fato comunica a segurança do ambiente. Imagina a seguinte cena. O terapeuta avisa, super categórico, que não responde mensagens fora do horário de trabalho. Mas aí, na prática, está lá respondendo um recado às 2 da manhã. É o famoso faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Essa inconsistência simplesmente destrói a clínica. Virar um pronto-socorro emocional de madrugada joga fora toda a regra que foi combinada. A clareza da ação é que é o verdadeiro limite. O que nos leva direto para a nossa seção 2, a ilusão digital. No ambiente digital de hoje, é super fácil cair numa armadilha perceptiva bem complicada. A gente confunde muito disponibilidade tecnológica com afeto. Pensamentos do tipo, nossa, se respondeu rápido é porque se importa mais, ou estar sempre online significa intimidade de verdade, começam a aparecer. Responder correndo pelo WhatsApp pode, sem querer, ser a gasolina que faltava para alimentar a ansiedade e a dependência emocional. E isso mascara completamente a natureza real do vínculo analítico. Então, a grande sacada é entender esse paradoxo digital. A tela produz um efeito muito louco. Ao mesmo tempo em que ela cria uma barreira e uma distância física bem óbvia, ela paradoxalmente abre um espaço gigantesco para facilitar projeções e idealizações absurdas. A ausência do corpo físico cria um vazio imaginário, e esse vazio é o terreno mais que perfeito para ser preenchido por fantasias inconscientes e expectativas irreais. É exatamente por isso que o enquadre na clínica online precisa ser muito, mas muito mais bem delimitado. Aquela falsa sensação de proximidade que a internet dá exige que a gente não relaxe nas regras. Manter o rigor nos horários e na forma de comunicação acaba sendo ainda mais vital online do que no formato presencial. Vamos transitar agora para a seção 3, transferência e ética. Para entender essas dinâmicas emocionais tão intensas, a gente tem que olhar para a transferência, e mais especificamente para a erotização do vínculo. Basicamente, é o deslocamento de desejos, de faltas estruturais, de fantasias e idealizações inconscientes, tudo isso projetado na figura do analista. Manifestações de excitação sexual, de dependência extrema ou até mesmo de raiva, gente, nada disso é desvio. Isso é material clínico puro e vital. É o sujeito expressando os próprios conflitos bem ali, no palco da terapia. E como navegar por esse mar revolto? Com extremo rigor ético. O acolhimento não rima com julgamento, então nada de moralizar a fala do paciente. Significa também não alimentar a fantasia com sedução barata, e sim sustentar a simetria necessária da relação. E, de forma crucial, exige observar com uma lupa a nossa própria contratransferência. A gente precisa analisar os nossos próprios afetos e vaidades que fatalmente surgem no meio desse processo, buscando supervisão sempre que necessário.
Quando o desejo se manifesta de forma escancarada, o foco não é ficar se perguntando será que esse sentimento é de verdade? Uma postura clínica afiada lança perguntas muito mais instigantes. O que esse desejo representa na economia psíquica dessa pessoa? Qual é a dinâmica histórica que está sendo repetida aqui? Para qual falta subjetiva está apontando? É exatamente assim que a gente devolve o material para o campo analítico. Trazendo a teoria pesada para fundamentar tudo isso, Freud já alertava lá atrás que o amor transferencial é para ser analisado, dissecado e jamais correspondido. E Lacan vem e amarra isso de forma brilhante, dizendo que a gente não deve, sob hipótese alguma, ocupar o lugar imaginário do objeto que supostamente completaria o sujeito. Nós não somos a peça que falta na vida do outro. Os textos base estabelecem uma linha divisória absoluta neste ponto. Enquanto é perfeitamente esperado que o amor, o ódio e a erotização apareçam no discurso clínico, qualquer atuação, ou seja, qualquer correspondência por parte de quem atende, configura uma quebra ética definitiva. A regra de ouro é: escutar é o método, atuar é a falha. O que nos traz, de forma bem orgânica, ao nosso quarto e último bloco, a sustentação clínica. A grande lição, o ponto focal de toda essa nossa análise, está materializado aqui. Limite não é frieza. Limite é sustentação clínica. Manter as regras do jogo, não cair na tentação de bancar a figura salvadora, respondendo o celular de madrugada, e cortar intimidades virtuais, nada disso é ser desumano. Pelo contrário, é construir pilares sólidos, uma estrutura forte o suficiente para que angústias pesadíssimas possam ser suportadas e elaboradas sem que o espaço todo desabe. E para fechar essa explicação visual com chave de ouro, fica uma provocação essencial para a gente levar para o nosso dia a dia. Se a nossa principal ferramenta clínica é a postura, quão consistentemente as nossas próprias necessidades de validação narcísica estão sendo deixadas do lado de fora do setting, seja ele físico ou digital. A firmeza dos limites, no fim das contas, é a mais alta forma de acolhimento. Que essa reflexão fortaleça e inspire práticas cada vez mais sólidas.